Fala pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Eu sou o Gus69 e estou hoje de volta, com a agenda do mês de abril e também falando aqui da cobertura, dos shows que eu tive a oportunidade de assistir aqui no Brasil no mês de março. Então, confere aí a agenda de abril do Metal Open Mind. Bom, antes de começar aqui a falar dos shows que acontecem no Brasil, que são muitos, eu queria falar que eu atualizei o blog, o metalopenmind.blogspot.com. Dei uma remodelada no visual, na aparência dele, para combinar com o novo logo, um logo mais simples, que eu fiz para o Mon. Então o site está bem mais visualmente mais atrativo, mais simples, mas com diversas coisas interessantes, inclusive a agenda, onde eu vou destacar todos os meses, tal como eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Só que como são muitos shows, eu vou ter que priorizar. Então todos os meses nesse vídeo eu vou destacar 10 shows que acontecem no Brasil. Principalmente aqueles de bandas que eu estou mais familiarizado, ou de bandas que eu recebo material, ou bandas que eventualmente eu vou ter oportunidade de fazer uma cobertura. Então eu vou estar priorizando esses shows. Mas como existem muitos outros shows acontecendo ao mesmo tempo, eu vou começar a colocar nessa agenda lá no blog. Então vocês clicam lá na agenda, vocês vão aceder ao calendário mensal e do ano inteiro. Eu vou estar, sempre que eu tiver, receber as datas confirmadas das bandas ou das produtoras que trazem, que fazem essas turnês, ou mesmo das bandas nacionais que nos enviam as datas dos seus shows. Tudo que eu receber eu vou estar colocando lá e vocês vão poder conferir de uma forma global, porque eu estou falando do Brasil, não estou falando apenas de São Paulo, mas de todos os shows de rock e heavy metal que acontecem no Brasil, território nacional. Então, está dado aí o recado da agenda, do blog. Mais uma vez, se você nunca acessou o nosso blog, acesse metalopenmind.blogspot.com. Eu vou estar atualizando diariamente algum conteúdo relevante, ou falando dos shows, ou de resenhas de material que nos enviam, ou então das entrevistas que nós fazemos para o Bastardos do Brasil, enfim. Todos os materiais e os conteúdos que o Metal Open Mind produz, você vai poder encontrar por lá no blog também, agora de uma forma mais efetiva e atualizada diariamente. Então, conto com o apoio de vocês, sigam lá. E agora, no nosso vídeo, eu vou falar dos shows que eu tive a oportunidade de cobrir, começando pelos alemães, Kadavar, ou Cadáver, No vídeo passado eu erradamente falei que eles eram suecos, mas não, eles são alemães, um trio, power trio de stoner, muito bom, adorei o show, estava lotado lá o Fabriqué, que é uma nova, uma casa nova aqui na Barra Funda, e o pessoal respondeu, estava bem cheio, teve duas bandas de abertura,
Mas o show em si do Cadavar foi muito bom, o público respondeu intensamente, né, a energia que eles debitaram em palco. E no final deste vídeo eu vou incluir um tema que eu filmei ao vivo aí dessa apresentação do Cadáver aqui no Brasil, né? E não posso deixar de mencionar, né? Quem trouxe eles foi a produtora Abraxas, ou Abraxas, né? Eu prefiro falar Abraxas, mas talvez a pronúncia correta seja Abraxas. Mas enfim, eles também, é a mesma produtora, aliás, que está trazendo um outro show que eu já vou falar daqui a pouquinho. Mas agradeço aí o apoio e fiquem de olho nas produções deles, principalmente se você curte essa onda do stoner rock e rock psicadélico. É uma agência aí que está, agência e gravadora, né, porque eles também são o selo, e eles estão sempre aí lançando novas bandas aqui no mercado nacional. O outro show que eu vi foi o Red Fang, né, os americanos Red Fang. Eu já tinha assistido no ano passado no Maximus Festival. Eu já tive a oportunidade de assisti-los ao vivo. O show foi curto, então estava curioso para conferir essa nova passagem aqui do grupo aqui pelo Brasil. E o show foi lá no Vic Club, lotou, né? O pessoal respondeu também, incrivelmente. Eu nem tinha ideia que a banda era tão popular aqui no Brasil já. E foi um ótimo show. Mais uma vez tive a oportunidade de fotografar não só eles, também como as bandas de abertura, né? Eu não cheguei a tempo da primeira delas, que foi o Forte Norte, mas assisti o Último Engano, né, que é uma banda aí um pouco na linha do nu metal, mas interessante, gostei da apresentação deles. Teve o Mad Snicks, uma banda mais alternativa, assim, meio noise, não curti muito o som deles, mas enfim, essas bandas aí ajudaram a aquecer o público para a atração principal, que foi o Red Fang. Então agradeço aí a Solid Music mais uma vez, credenciando aqui para poder trazer essa cobertura para vocês. Então lá no final desse vídeo vocês vão poder conferir um tema completo que eu filmei do excelente show do Red Fang aqui em São Paulo, né? E finalmente o último show do mês de março. Eu vou fazer um pouquinho de futurologia agora, porque o show é amanhã, mas eu já estou fazendo esse vídeo hoje, né, para dar tempo aí de publicar logo no início de abril. Então eu vou amanhã fazer a cobertura do show do Radio Moscow, uma banda de rock psicadélico também norte-americana, também um trio, e estou muito curioso para ver o show deles, porque tive a oportunidade de ouvir eles e do trabalho deles de estúdio, eu achei muito bom, então estou super curioso para ver como vai ser o show deles ao vivo. E se der tudo certo, eu vou incluir no final desse vídeo também um tema deles que eu vou gravar amanhã ao vivo, mas eu já estou aqui adiantando o trabalho, né? Então provavelmente no final desse vídeo vocês vão também poder conferir um trecho do Radio Moscow, mais uma banda que a produtora Abraxas, ou Abraxas, como eu gosto de falar, está trazendo aqui para o Brasil. Então fiquem de olho, daqui a pouquinho vocês vão conferir mais desses 3 shows que eu tive a oportunidade de assistir aqui em São Paulo, Brasil, no mês de março. A primeira banda que eu vou destacar aqui, que faz uma turnê pelo Brasil, de diversas datas, ao todo são 10 datas aqui no Brasil, é um grupo aqui vizinho, do Chile. Eu estou falando do Desastre Natural, um grupo de thrash metal. E eu não conhecia essa banda, conheci recentemente.
E aliás, conheci quando soube que eles iam fazer essa turnê. Então, como vi muitas datas, achei, pô, essa banda deve ser, né? Então estão comemorando 10 anos de carreira. Eles só têm 2 álbuns lançados e um EP, sendo o último álbum lançado em 2016, que se chama Auto Extermínio. Então, olha, enquanto vocês veem aí um pouco do vídeo, dos vídeos oficiais aí da banda, eu vou falar aqui aonde eles vão estar se apresentando, né? Então, olha, no dia 6 de abril, eles tocam no Underground Zona Sul Fest, aqui em São Paulo. E na abertura vão ter as bandas nacionais Cold Killer, Dishavizer, Neural Inc. e o Grinding Reaction. No dia 7 de abril, eles tocam no estúdio Fabino, no Guarujá, também aqui no litoral de São Paulo. E as bandas nacionais de abertura é o Óbito, a Foice, Dishavizer e o Cold Killer. No dia 8 de abril, eles tocam no Centro Cultural Zapata, também aqui em São Paulo. E na abertura vão ter as bandas Dishavizer, Amorfo e Molotov Attack. No dia 11 de abril, eles tocam em Belo Horizonte, Minas Gerais, no A Obra. E só vai ter uma banda de abertura, que vai ser o Coyotes S.A. No dia 13 de abril, eles tocam no Fórum Studio, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Bandas de abertura, o Savant, o Nefarious Disaster e o Vicious. No dia 14 de abril, eles tocam no Sal Grosso, em Macaé, Rio de Janeiro. Bandas de abertura, Vingador, Anesthesia of Beer e o Metralhador. No dia 19 de abril, eles tocam no Plebe Bar, em Dayatuba, também litoral de São Paulo. E as bandas de abertura, o Golpe Devastador e o RNS, que é o Regurgimentação Necrovaginal Sangrenta. Deve ser uma banda de brutal grind, death, enfim. No dia 20 de abril, eles tocam no Lado B Rock Bar, em São José dos Campos, aqui em São Paulo, interior de São Paulo. E as bandas de abertura, o Devastação Sob Terror e o Abysmer. No dia 21 de abril, eles tocam no Full Rise, em Praia Grande, novamente no litoral de São Paulo. E as bandas de abertura, o Down Rata, Maldita Ambição e o Surra. Surra, banda hardcore muito legal, hein? E finalmente, no dia 22 de abril, eles tocam no Lado B, São Caetano do Sul. E as bandas de abertura, o Escárnio, Bastardo e o Blast Trash. Então, olha aí, uma banda chilena de thrash metal, mas meio crossover, né? Naquela pegada crossover chilena, aqui dos nossos vizinhos do Chile, aqui da América do Sul, e fazendo aí uma tour grande, 10 datas. Às vezes a gente não vê as bandas brasileiras fazerem uma tour assim, com tantas datas. Então, parabéns aí pro Desastre Natural, Desastre com Z, né? Z, 2 Zs, aliás. Desastre Natural, banda chilena aí fazendo uma tour grande aqui pelo Brasil. Bom, nosso próximo destaque é outra banda. Aliás, na verdade são 2 bandas, né, que estão fazendo uma tour grande aqui pelo Brasil. São 11 datas ao todo e de música extrema. Eu estou falando aqui do Pestilence, né, banda aí veterana de death metal da Holanda. E eles trazem junto com eles o Carnation, que é uma banda da Bélgica, né, que vão fazer também death metal, que vão estar fazendo a abertura, né, em todas essas datas. Do Pestilence, banda de death metal técnico, pelo menos
uma das bandas que deu origem, né, a esse death metal mais trabalhado, digamos assim, né, que depois passou a se chamar de technical death metal. Mas enfim, a Consuming Latin American Tour deles, olha, começa no dia 5 de abril, no Mirage, em Limeira, aqui interior de São Paulo. Depois eles tocam no dia 6 na Authentic, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Vai ter uma banda nacional abrindo também, que é o Scalped. Depois no dia 7 de abril eles tocam aqui em São Paulo, no Vic Club. E a banda de abertura nacional vai ser o Vulture. No dia 8 de abril eles tocam no La Esquina, no Rio de Janeiro. Banda de abertura Dark Tower, também nacional, né? No dia 12 de abril eles tocam no Valentino Bar, em Londrina. E banda de abertura vai ser o Guro. Dia 13 de abril eles tocam no Jokers, em Curitiba, Paraná, com as bandas de abertura Necrotério e Doomsday Ceremony. No dia 14 de abril eles tocam no Wax Club, em Pomerode, Santa Catarina, com as bandas de abertura Cerebral Cannibal, Viletali e They Come Crawling. 3 bandas nacionais aí. Vai ser uma noitaça lá em Santa Catarina. No dia 15 do 4, eles tocam no Rock Sinuca Bar, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E a banda de abertura é o Carniça. No dia 19 de abril, eles tocam no Correria Music Bar, em Vila Velha, Espírito Santo. No dia 21 de abril, eles tocam no Abril Metal Fest, em Campo do Meio, em Minas Gerais. E finalmente, a última data dessa turnê, no dia 22 de abril, eles tocam no Jack Pub Bar, em Bauru, interior de São Paulo, e com a abertura, banda nacional Overtrash. Então, muito legal aí, uma banda importante na cena do death metal, e que está fazendo uma tour extensa, né? Eles voltaram, eles tiveram um hiato grande na carreira deles, mas eles voltaram recentemente, têm lançado álbuns, lançaram um novo álbum e que está muito bacana. Então quem curte aí metal extremo, death metal, não pode perder essa tour aí do Pestilence, dos holandeses, né, Pestilence, e dos belgas Carnation. Então, pessoal da música extrema, não pode perder, hein? Bom, outra banda importante que está de regresso ao Brasil são os americanos GRI, ou DRI, como é que a gente gosta de falar aqui no Brasil, que é os Dirty Rotten Imbeciles, a banda aí de crossover veterana. Eles lançaram um EP no ano passado, já há muitos anos que eles não lançavam nada de originais. É uma banda que sempre esteve ativa, mas nunca mais gravou nada, não entendo muito bem porquê. Mas eles lançaram um EP com alguns temas originais, algumas regravações, e vão estar aqui fazendo alguns shows nessa tour sul-americana. Então, quem gosta de crossover, né, aquele crossover com punk metal que só o DRI sabe fazer, não pode perder. Então, olha, eles vão estar no dia 11 de abril no Botequim, em Belém do Pará. Depois, no dia 13, eles tocam no Bar da Montanha, em Limeira. Né? E no dia 14, eles tocam aqui em São Paulo, na capital, né? No Fabriqué Club. E esses 2 shows aqui de São Paulo vão ter um projeto muito especial abrindo essa noite, né? Que é uma banda tributo ao SOD, né? Então é uma outra banda super famosa aí no crossover, que é o Stormtroopers of Death, né? E só que os integrantes é que é bacana, né? Quem vai estar tocando nessa banda é o Dan Lilker, ele que foi baixista do Anthrax, do Nuclear Assault e do SOD, né? É o único membro
da banda que está nesse projeto tributo. E o restante dos integrantes são formados aqui por músicos brasileiros, né? O Guilherme, né? O batera que toca no Viper. Na guitarra, Kleber, que é de uma banda ótima aqui também do Brasil, que é o Blackening. E nas vozes, né? O incontornável João Gordo, né? Do Ratos de Porão. Então, eles vão estar tocando na íntegra o álbum Speak English or Die, né? O famoso álbum. Eles vão tocar na íntegra esse álbum nesses shows que eles deram o nome de Fale Português ou Morra, né? Mas muito bacana eles terem... E é um projeto tributo autorizado, digamos assim, pelos integrantes, os restantes integrantes do SOD. Então bacana, nessa turnê do DRI vai ter SOD aqui em São Paulo, né? E fechando a tour, eles vão tocar no dia 15 de abril no Teatro Odisseia, no Rio de Janeiro. E lá as bandas de abertura é o Uzomi, o Surra, o Norte Cartel e o Força Honra. Então quem curte aí hardcore, punk metal, crossover, não pode perder essa tour do DRI aqui no Brasil. E o vocalista mandou um recado, ó, confere aí pros fãs aí dessa tour sul-americana, né? Ele deixou um recado, confere aí. Hey, I'm Kurt Brecht, vocalist of the Dirty Rotten Imbeciles. And we can't wait to come to South America next year, in April of 2018, to see all of our fans and our friends in Peru, in Chile, and Brazil. It's going to be awesome. Bom, o próximo show que a gente vai destacar aqui é um projeto novo, que lançou um novo álbum no ano passado. O primeiro álbum, né, o debut desse projeto, que é o Sons of Apollo, aí, os Filhos de Apolo. E olha, só tem cara fera, né? O Mike Portnoy, baterista, e trocentas mil bandas, mas ficou conhecido como baterista do Dream Theater. O Billy Sheehan, né, o baixista também, que já tocou com Deus e o Mundo. Inclusive tem um projeto com o Portnoy, é mais um projeto que tem os dois juntos tocando. Também tem o tecladista, o Derek Sherinian, que também fez parte, né, da formação clássica aí do Dream Theater. E o vocalista é o Jeff Scott Soto, cara que eu admiro bastante, que foi revelado aí pelo Yngwie Malmsteen, mas que também toca com Deus e o Mundo, enfim, tem um monte de projetos deles que são muito bons. E essa galera aí se reuniu para fazer esse novo projeto, né, que é o Sons of Apollo. Eles vão estar tocando show único e aqui em São Paulo. Esse eu vou tentar não perder, hein? Eles tocam no dia 14 de abril aqui no Tropical Butantã, em São Paulo. Mas tem mais duas datas. No dia 12 de abril eles tocam no Bar Opinião, em Porto Alegre. E no dia 15 de abril eles tocam no Music Hall em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então aqui em São Paulo é só uma data, mas eles ao todo são 3 datas dessa tour. E eu esqueci de falar que o guitarrista é o Bumblefoot. Bumblefoot aí que teve sua passagem pelo Guns N' Roses, tem trabalhos a solo, enfim. Também é um bom guitarrista que completa aí a formação do Sons of Apollo. Aí não perderem. Bom, o próximo destaque é um projeto alemão que faz música medieval, né? Folk music, né? É daquelas bandas que tem toda aquela indumentária medieval e é música, os instrumentos de época, enfim, eles chamam-se Corvus Corax, eles são alemães e vão estar fazendo aqui um show único na feira medieval que acontece no Fabrique Club no dia 15 de abril. E a banda de abertura é uma banda nacional que tem feito bastante barulho aí na mídia.
que é o Armored Down. Eles também têm um pouquinho de folk, um pouquinho de power metal, e eles vão estar abrindo aí esse show do Corvus Corax, banda alemã, veterana, tem trocentos mil álbuns. Não é uma banda assim que eu conheço, não conheço muito a discografia deles, conheço algumas coisas, mas eu sei que é uma banda boa para quem curte esse tipo de som folk. Então não perder aí, show único aqui no Brasil no dia 15 de abril. Hey Brazil, the voice of rock here. I can't wait to see you. I'm coming between April 17 and April 29th. Glenn Hughes, Deep Purple, Classics Live, all the hits, a great show, a great production. Can't wait to see you. That's right! Bom, agora vamos falar um pouquinho de hard rock, né? Um grande nome, uma grande voz, ele também é baixista, vai fazer uma turnê aí de 8 datas aqui no Brasil no mês de abril. E eu tô falando de um cara que, olha, começou no Trapeze, depois tocou com Deep Purple, tocou com Black Sabbath, gravou com... teve participações com o Gary Moore. Enfim, tem um projeto mais recente que inclusive lançou um álbum excelente que teve no meu top no ano passado, que é o super projeto Black Country Communion. Eles tinham meio que acabado, mas voltaram, né, com o 4º álbum. E ele tem uma carreira solo aí gigantesca, que também em 2016 lançou também o seu último trabalho a solo. Eu estou falando do Glenn Hughes, excelente baixista, vocalista, e olha, é um show que ele vai tocar só clássicos do Deep Purple, né? Ele que fez parte, né, da formação do Deep Purple, daqueles álbuns clássicos do Burn e do Stormbringer, ainda gravou mais um 3º álbum. Ele partilhava as vozes com o David Coverdale, mas ele era o baixista da banda, e depois que ele saiu, né, em 76, se eu não me engano, ele deixou, ele nunca mais olhou para trás, digamos assim, em termos de repertório de Purple. Assim, meio que ele de vez em quando tocava sempre tocou uma música ou outra do Deep Purple, né? Mas agora ele vem para o Brasil, ele está fazendo uma turnê e está trazendo para o Brasil uma turnê onde ele só toca músicas do Deep Purple. Então, muito legal, imperdível. Eu nunca assisti ele ao vivo, estou muito curioso para ver. E olha, ele começa a tour no dia 17 de abril, no Centro de Convenções em Brasília. Depois ele toca no dia 19 no Cine Teatro Brasil, em Belo Horizonte. Dia 21 aqui em São Paulo, no Tropical Butantã. No dia 22 no Estúdio Mirage, em Limeira, interior de São Paulo. No dia 24 no Ópera de Arame, em Curitiba, Paraná. No dia 26 no Porão do Alemão, em Manaus, Amazonas. No dia 28 no Bar Opinião, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E no dia 29, última data, no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Então, olha, Glenn Hughes performs Classic Deep Purple live, imperdível se você curte hard rock. Tem que conferir, hein? Bom, outra tour aqui que eu vou destacar é um projeto acústico de 2 caras bem famosos aí da cena do power metal melódico, né? Eu tô falando do Black Acoustic. Pegaram a palavra black e acoustic e colocaram juntas. Por quê? Porque eles, apesar de terem carreiras longas, né? O Jenny ex-Sonata Ártica e o Timo Cotipelto, né, o vocalista do Stratovarius. Então eles, os dois juntos, estão fazendo essa turnê acústica, só guitarra, guitarra acústica e voz, né?
E eles são Finlândia, né? As duas bandas são da Finlândia, eles são finlandeses e eles estão juntos para fazer essa tour. Olha, dia 18 de abril eles tocam no Teatro Odisseia, no Rio de Janeiro. No dia 19 tocam aqui em São Paulo, no Manifesto Bar. No dia 20 eles tocam no Bar da Montanha, aqui no interior de São Paulo, em Limeira. E no dia 21 eles tocam no Teatro Sesc, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então não vai ser show de power metal, né? Se você curte o trabalho que eles fizeram com as suas bandas originais, aqui é uma coisa mais intimista. Inclusive eles lançaram um disco, né, alguns anos atrás, e é justamente baseado, né, nesse trabalho da dupla, né, acústica, que eles estão fazendo essa turnê aqui no Brasil. Então quem aprecia a carreira desses músicos com Sonata Ártica ou com o próprio Stratovarius não pode perder aí o trabalho deles acústico ao vivo aqui no Brasil no mês de abril. Vou falar aqui da tour do Asomvel. Eles são da Inglaterra. Uma banda que faz um som, agora que a gente perdeu, né, o Lemmy, Motorhead acabou, né, sem o Lemmy não existe Motorhead. Então é uma banda que encarna, né, essa sonoridade típica, né, que o Motorhead nos habituou durante décadas, né. Então é uma banda interessante, embora precisa ver até que ponto eles são originais, né, não conheço assim tão bem o trabalho deles, mas uma banda interessante, não muito conhecida, mas é o Asomvel. Nome muito estranho, mas tô curioso para ver como é que eles se portam ao vivo. Então, olha, eles vão tocar no dia 26 de abril no Asteroide, em Sorocaba, interior de São Paulo. No dia 27 eles tocam no Festival Abril Pro Rock, em Recife, Pernambuco. No dia 28 eles tocam no Mineiro Rock Bar, em Osasco, novamente aqui na Grande São Paulo, digamos assim. E no dia 29 eles tocam no 92 Graus, em Curitiba, Paraná. Então, apesar de eles não tocarem na capital, quem sabe eu consigo dar um pulo aqui em Osasco, não é muito longe de onde eu moro, nesse Mineiro Rock Bar, para conferir essa banda aí do Asomvel. Curioso eu estou, né? Vamos ver se a banda se porta bem ao vivo. Bom, o meu penúltimo destaque do mês de abril não podia deixar de ser, né? Eu morei tantos anos em Portugal, então sempre que tem uma banda portuguesa, e que é raro ver bandas portuguesas atuando aqui no Brasil, então a gente tem que prestigiar. Uma banda que eu assisti show, acompanhei a carreira deles lá em Portugal, e eles tiveram, acho que no ano passado era para ter feito essa tour. Eles estavam fazendo aniversário de 25 anos de carreira, se eu não me engano, mas foi cancelada, houve um problema com o promotor, enfim, eu não soube direito o que aconteceu, sei que eles cancelaram essa turnê, mas prometeram voltar e vão cumprir agora em abril, né? Eu estou falando do Moonspell. Eles lançaram um excelente disco no ano passado, que é o 1755, né? Que é o ano, que é um disco conceitual, que é um ano em que aconteceu um grande cataclisma, digamos assim, na cidade de Lisboa, né? Terremoto seguido de maremoto, incêndio, morreu muitas pessoas, acho que quase 10 mil pessoas morreram naquela catástrofe. E eles retrataram num álbum cantado em português, né? Eles que há muito tempo vêm lançando álbum após álbum só cantando em inglês, agora decidiram fazer um álbum conceitual cantando em português. Inclusive, eles fizeram uma versão
de uma música do Paralamas do Sucesso. Então, curioso, né, uma homenagem assim inesperada, digamos assim, por tá certo que eles devem ter pego por causa do tema, mas enfim, achei inusitado essa cover que eles fizeram, mas ficou interessante. Uma banda ótima ao vivo, super conhecida na Europa. Não é muito popular aqui no Brasil, mas muita gente conhece sim, e eu tenho certeza que vai encher esses shows aqui no Brasil. These are the reasons, these are the reasons, the reasons. These are the reasons, these are the reasons, these are the reasons, the reasons. E olha, finalmente, né, o último destaque é o Pain of Salvation, né, a banda que no vídeo que eu fiz do mês de fevereiro eu falei que eles iam estar se apresentando, mas eles acabaram em março, né, eles acabaram cancelando, ou melhor, adiando para abril essa turnê. Devido a um problema de saúde aí do vocalista, né? Mas é uma banda excelente de metal progressivo, ou rock progressivo, como queiram, e eles vão estar tocando, né? Eles reprogramaram as 4 datas que eles tinham. Eles vão tocar no dia 26 no Rio de Janeiro, no Teatro Rival. No dia 27 eles tocam no Granfinos, em Belo Horizonte, Minas Gerais. No dia 28 tocam aqui no interior, em Limeira, no Bar da Montanha, interior de São Paulo. E finalmente no dia 29 eles tocam aqui na capital, no Carioca Clube. Pain of Salvation, banda sueca, já falei bastante aqui deles, não preciso me alongar demais. Excelente, imperdível. Confira aí Pain of Salvation no Brasil. Bom pessoal, como eu falei, muitos shows que acontecem em abril ficaram de fora. Mas vocês vão lá na minha agenda e vocês vão poder ver. Estou me lembrando aqui do festival Thor Hammerfest, né, com várias bandas gringas. Em termos de música extrema vai ter o Immolation, vai ter o Behexen da Finlândia, enfim, vai ter vários shows aí que eu acabei não entrando em detalhes, mas vão lá e bandas nacionais também que estão fazendo apresentações aqui na capital, tá tudo lá na agenda, não deixe de conferir. E agora, como prometido, para finalizar, vocês vão conferir aí trechos dos shows, não é trechos, músicas inteiras aí, começando com o Cadáver, depois com o Red Fang e terminando aí, se tudo der certo, terminando com o Rádio Moscou, o Rádio Moscou, como eu gosto de falar, a banda que eu vou estar conferindo e gravando amanhã, né? Enquanto eu edito aqui esse vídeo para vocês, eu vou lá conferir e incluir nesse vídeo. Provavelmente estou publicando aí antes do final do mês, ou na sexta-feira provavelmente, mais um vídeo da agenda do Metal Open Mind, tá? Mês que vem eu regresso. Vamos ver se eu consigo cobrir alguns shows para trazer para vocês mais matérias dessas bandas. Valeu? Brigadão pelo apoio, pelo suporte, pela audiência. E a gente se encontra aí num desses shows aqui em São Paulo. Valeu? Metal Open Mind out.
reasons.